Glória a Deus, a paz de Deus, igreja, amém? Nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Já ouvimos Deus falar conosco nessa noite através dos louvores. E é tão maravilhoso saber que um Deus tão grande e poderoso olha por nós que somos tão falhos, tão pequenos e fala conosco. Nós podemos ouvir a voz do Senhor de tantas maneiras e uma das maneiras é abrindo a palavra de Deus. Nós vamos meditar, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 16 e o verso 9. 2 Crônicas 16, verso 9. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: Afinal, quanto ao Senhor, os seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está olhando para você. Em todo o tempo, a cada instante da sua vida, o olhar do Senhor está sobre você. Isso te alegra ou isso te preocupa? Saber que Deus está contemplando o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir. Isso traz uma paz tão grande ao nosso coração, ao coração daqueles cujo coração é plenamente dele. Se o seu coração é totalmente de Deus, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida e Ele quer se fazer forte ao teu favor. Saber que há um Deus forte e poderoso olhando para nós. Ah, igreja, como isso é maravilhoso. Mas a palavra do Senhor nos fala tanto sobre o olhar de Deus. Nós sabemos que quando nós convivemos com alguém por muito tempo, é comum as pessoas entenderem o que o outro quer dizer somente por um olhar, não é? Às vezes você convive há tanto tempo, conhece tão bem uma pessoa, o seu esposo, os seus filhos. O filho conhece tão bem a mãe e o pai. É tão comum a gente ouvir filhos dizendo: eu sei o que a minha mãe quer dizer somente pelo olhar dela. Somente pela maneira como a minha mãe me olha, eu já sei o que ela quer dizer. Imagina o olhar de Deus. O olhar diz tanto. E o Senhor nos ensina a olharmos movidos não pelas nossas emoções ou pelos nossos sentimentos. Tudo que nós fazemos, o servo de Deus, a serva de Deus, ele não é guiado por emoções nem por sentimentos, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós somos totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que vem à nossa mente, aquilo que vem ao nosso coração, sempre vai ser bom, sempre vai estar de acordo com a vontade do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos orienta da maneira que nós devemos olhar, para onde devemos olhar, como devemos olhar. Se nós começarmos a palavra de Deus, a observar a palavra de Deus, logo a primeira família, lá no Jardim do Éden, nós vemos Eva olhando, mas olhando com um olhar de cobiça. Eva olhando para aquilo que não era para ela olhar. Eva olhando, cobiçando, desejando algo que não era para ela. E o Senhor nos alerta. Para onde nós temos olhado? Temos olhado para aquilo que é bom? Temos olhado para aquilo que realmente é para nós? Temos olhado para aquilo que vem do Senhor para a nossa vida? Eva olhou e cobiçou um fruto que não era para ela. E aquele olhar de cobiça foi sendo acrescentado, cada dia mais ela olhava, cada dia mais ela desejava uma coisa que não era para ela. Nós temos que vigiar a igreja, olharmos para aquilo que Deus tem para nós. Aquilo que não vem de Deus para nós, ali não deve estar o nosso olhar. Nós vemos o filho de Eva, Caim, olhando com raiva e com ira para o seu irmão. Um olhar errado também. Um olhar movido pela raiva. Movido ali pela inveja que ele teve do seu irmão. Porque o seu irmão ofertou algo a Deus. Algo que agradou a Deus. E a oferta dele não agradou a Deus porque não foi em obediência a Deus como Deus havia falado. Nós vemos Abel dando uma oferta
das primícias. Nós vemos dando uma oferta que agradou a Deus. E porque a oferta de Caim não agradou a Deus, o olhar dele para o seu irmão mudou. Se tornou um olhar de raiva. E se nós deixarmos os sentimentos e as emoções guiar os nossos olhos, muitas vezes nós vamos olhar para as pessoas com esses sentimentos de inveja, de raiva. Temos que vigiar a igreja. Que os nossos olhos sejam ungidos e conduzidos pelo Senhor. Que os nossos olhos estejam naquilo que Deus tem para nós. Que os nossos olhos sejam movidos pelo amor de Deus que é derramado sobre a nossa vida. A palavra do Senhor diz que nós temos que vigiar para onde olhamos. E todos nós sabemos de uma família lá do começo também em Gênesis, que olhou para a direção errada. A palavra do Senhor diz que Deus mandou os seus anjos e falou com Ló. Diz assim a palavra: então saiu Ló e falou aos seus genros e aos que estavam para casar com as suas filhas e disse: levantai-vos e saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir essa cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Um aviso que veio para aquela família. E Deus, com toda a sua misericórdia, o Senhor envia ali para dizer: alô, Ló, tem mais alguém da sua família? Tem meus genros que hão de se casar com as minhas filhas. Vai até eles e diz para eles: saia dessa cidade, porque o Senhor vai destruir. Mas eles acharam que era uma bobagem de Ló. Não quiseram tirar os olhos daquele lugar, assim como a mulher de Ló não queria tirar os olhos daquele lugar. Estava olhando para a direção errada. Também estava olhando para aquilo que não era de Deus para aquela família. Mas o olhar estava fixo ali. O olhar voltado para aquilo que agradava os seus olhos e o seu coração. E colocar isso acima da vontade de Deus, da direção de Deus. Como Eva colocou aquele fruto acima da obediência que ela devia a Deus. Esses também colocaram um olhar naquilo que não era a direção de Deus. E o triste é que diz a palavra do Senhor que eles se demoraram. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas. Sendo o Senhor misericordioso, tiraram e puseram para fora da cidade. Eles se demoraram. Igreja, se o Senhor te dá uma direção, não demore a obedecer. Se o Senhor te dá uma direção, seja pronto a ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Senhor. Eles se demoraram porque o olhar estava ali. E às vezes o Senhor pode nos dar uma direção e não nos mostrar totalmente o que vamos ter à nossa frente. Então o nosso olhar fica preso naquilo que já é cômodo para nós. E nós temos o receio de obedecer à direção de Deus, mas temos que crer que Deus, se Ele nos dá uma direção, é porque Ele tem algo bom para nós. Se o Senhor estava sendo tão misericordioso com essa família, se o Senhor estava ali a ponto de pegar pela mão e tirar daquele lugar, olha quanta misericórdia, igreja. Quanta misericórdia de Deus sobre uma casa, sobre uma família. O amor de Deus foi tão grande. A direção de Deus foi tão clara. E mesmo assim alguém olhou para trás. Mesmo debaixo de uma direção de Deus e de voz de Deus, a mulher de Ló olha para trás. Como muitos têm olhado para trás. Há uma direção de Deus. Há algo que o Senhor quer te conduzir. E às vezes o olhar fica lá atrás. Ou fica naquilo que nós não queremos renunciar. Aquilo que nós não queremos deixar. Porque estamos apegados àquilo. Sendo que Deus tem algo muito melhor e muito maior. Mas a gente se apega àquilo que agrada os nossos olhos. Aquilo que traz conforto para nós. Que é cômodo para nós. Porque muitas vezes uma direção de Deus é para algo novo. E aquilo que é novo muitas vezes nos assusta. Aquilo que é novo muitas vezes pode nos trazer tanta preocupação, tantos serás na nossa mente.
Mas o Senhor está falando pela palavra. Se é uma direção de Deus para a sua vida, obedeça a voz de Deus. Se você não tem clareza, ore e busque a direção do Senhor. Mas não faça nada movido por aquilo que agrada a sua carne, os seus olhos carnais. Isso agrada os meus olhos, então meus olhos vão ficar aqui. Os seus olhos têm que estar na palavra de Deus. Em toda situação que você passar a enfrentar, olhando sempre para Jesus. É nele que deve estar o olhar seu, igreja. O meu olhar, o seu olhar. A palavra do Senhor diz nos evangelhos que Jesus chamou a alguns. E uns disseram, deixa primeiro eu despedir da minha família. Tinha uma direção, segue-me. Vem, segue. Mas deixa primeiro eu despedir dos meus pais. Deixa primeiro eu fazer outra coisa. Como muitos hoje é uma direção de Deus. O Senhor está dizendo, olhe para mim, segue-me. E a pessoa fica ali, mas deixa primeiro eu fazer isso. Deixa primeiro eu resolver isso. Deixa primeiro eu resolver essa outra área da minha vida. Deixa primeiro eu fazer algo que agrada. Não, igreja. Se há um convite de Jesus para você, para que você o siga, para que você ande com Ele. Por que relutar? Por que nos apegarmos a coisas? Por que nos apegarmos àquilo que agrada os nossos olhos? Se o que agrada os nossos olhos tem que ser o próprio Jesus. Você tem que olhar para Jesus e Jesus agradar. Você se agradar do Senhor. Senhor, nada me agrada mais do que olhar para Ti. Nada me agrada mais do que ouvir a Tua voz. Nada me agrada mais do que seguir a Tua direção. Onde estão os seus olhos? Para onde você tem olhado? Como você tem olhado? O que tem motivado o seu olhar? Igreja, o olhar de Jesus é tão lindo. O olhar de Jesus é tão poderoso. O olhar de Jesus penetra no mais profundo da nossa alma, do nosso interior. Aquilo que está no seu coração, que ninguém vê, os olhos do Senhor estão vendo. Aquilo que é o teu pensamento, que você não expõe para ninguém, o Senhor vê. As tuas lutas o Senhor vê, as tuas vitórias o Senhor vê, as tuas lágrimas o Senhor vê, os teus sorrisos o Senhor vê, tudo Ele vê. O olhar de Deus está sobre nós, o mesmo olhar que encontrou a Pedro quando Pedro falhou, o mesmo olhar que nos encontra a cada vez que nós erramos ou falhamos. O olhar de Jesus para Pedro, depois que Pedro negou a Ele 3 vezes. Depois de ter dito, nunca eu te negarei, nunca eu farei isso com o Senhor. Ele vai e faz. E diz a palavra do Senhor, que após Pedro negar 3 vezes a Jesus, o olhar de Jesus se encontrou com o olhar de Pedro. Ele negou, ele errou, ele falhou, mas o olhar de Jesus estava ali sobre ele. Como o olhar de Jesus está sobre aqueles que têm errado, falhado, olhado para trás, recuado, desagradado a Deus, desobedecido à voz de Deus. Mas o olhar de Jesus está sobre você. O olhar de Jesus te encontra enquanto você ouve a palavra de Deus. Aquele momento do olhar de Jesus, eu creio que foi decisivo para Pedro, para ele reconhecer, se arrepender. E depois ele talvez pensasse que nem ia ver mais Jesus, porque seria crucificado. Mas ali, quando Jesus vem novamente depois da crucificação e se encontra com ele, o mesmo olhar, foi o olhar que perdoou. É o mesmo olhar que está agora na sua direção. O olhar de perdão do Senhor. O mesmo olhar que encontrou os olhos daquele ladrão que foi ali crucificado ao lado de Jesus. Um deles diz: você não é o Salvador, você não é o poderoso, então desce daí, livra você e livra também a nós. Mas havia um outro homem, com uma outra atitude. E esse outro homem, ele diz: nós somos pecadores, nós
Nós somos todo errado, nós fizemos o mal, mas ele não. Ele reconheceu ali Jesus como Filho de Deus, poderoso para perdoar. E o olhar de Jesus encontrou o olhar daquele homem naquela cruz. E foi suficiente para perdoar, para salvar. Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O perdão, a graça e a misericórdia num olhar. O perdão, a graça e a misericórdia do Senhor são derramados hoje sobre a nossa vida. Quando nós decidimos olhar para Jesus, quando olhamos para Ele, somos salvos. A palavra do Senhor diz: olharam para Ele e foram iluminados, os seus rostos não serão confundidos. Quando o seu olhar encontra o olhar de Deus, o olhar de Jesus, você é salvo, você é liberto, você é transformado. Quando o olhar de Deus te encontra, você é totalmente mudado, você é transformado. Uma nova vida, uma nova criatura, um novo tempo, um novo nascimento. Um novo tempo de perdão. O que é que os olhos de Deus não podem ver, igreja? O que é que os olhos de Deus, o que é que está encoberto aos olhos de Deus? Nada. O que o justo faz não está encoberto aos olhos de Deus. O que o ímpio faz não está encoberto aos olhos de Deus. Tudo Deus vê, tudo Ele sabe. Jesus sabe a luta que você está passando. Jesus sabe o momento difícil que você está atravessando. Jesus sabe se você tem medo ou tem coragem. Jesus sabe se você está alegre, se você está triste. Jesus sabe se no seu coração há soberba ou há arrependimento. Jesus sabe. Os olhos de Deus estão sobre nós. O olhar que perdoa, o olhar que ama, o olhar que restaura, o olhar que resgata. Nós fomos resgatados das trevas porque Jesus olhou para nós. Olhamos para Ele e nos alegramos no Senhor. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Não importa qual seja a sua condição hoje. Não importa o que você está vivendo hoje. Olhe para Jesus e peça para Jesus que Ele olhe para você. Se é uma aflição, Jesus te contempla e te traz o socorro e o livramento. Se é uma enfermidade, o Senhor contempla. Ele pode derramar cura sobre a sua vida. Ele é soberano, Ele faz como quer, a hora que quer, da maneira que quer. Os olhos do Senhor estão sobre você. No próximo momento que você for orar, se lembre disso. Os olhos de Deus estão sobre mim. Os olhos de misericórdia do Senhor estão sobre mim. Os olhos de graça do Senhor estão sobre mim. O olhar de Deus está sobre a sua vida. Vamos orar, igreja. Vamos falar com Deus. Você possa agora, através da oração, pedir para o Senhor que nunca falte o olhar dele sobre a sua vida. E se saber que o olhar de Deus está sobre você te preocupa, peça perdão ao Senhor. Peça ao Senhor para derramar dessa graça, te perdoar, te restaurar, te purificar, te limpar e te conduzir pelo novo e vivo caminho. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Louvamos ao Senhor porque sabemos, Pai, que tudo está diante de Ti, que nada podemos esconder do Senhor. Ainda que nós não falamos, ainda que nós não expressamos em gestos, mas tudo, Senhor, tudo está diante de Ti. Aquilo, Senhor Deus, que está no mais profundo do nosso coração, que ninguém conhece, que ninguém sabe, o Senhor conhece. Não há, Pai, o que nós possamos esconder do Senhor. Não há, Pai querido, o que nós possamos fazer e dizer: ah, Deus não viu isso. Deus viu. O Senhor sempre vê. O Senhor vê todas as coisas. Pai querido, Deus amado, louvamos ao Senhor pela Tua misericórdia.
Louvamos a Ti, Pai, porque saber que os Teus olhos estão sobre nós enche o nosso coração de paz. Saber que o Senhor não é indiferente àquilo que enfrentamos enche o nosso coração de paz. Saber que o Senhor está contemplando, Pai. Oh, Senhor, nosso coração se enche de paz e nós só podemos Te agradecer e Te pedir, Pai, nos fortaleça, nos sustente, segure as nossas mãos, nos faça ter, Senhor Deus, um olhar voltado somente para o Senhor. Nos ensina, Pai, os olhares que temos que ignorar. E nos ensina, Senhor, aonde colocar os nossos olhos. E que possamos, Deus, ouvir a Tua direção e seguir e obedecer. E manter os nossos olhos firmes no Senhor. Até a volta de Jesus. Ou até o dia que o Senhor nos chamar para uma eternidade com o Senhor. Muito obrigado, Pai. Fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito de Deus. Amém, Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.